Olá, meu nome é Andressa Xavier, eu sou juíza e eu fui convidada pelo CRAS, Centro de Referência de Assistência Social de Cristais, para falar um pouco sobre os direitos dos idosos. Eles estão fazendo a campanha Junho Violeta por causa do Dia Mundial de Conscientização contra da violência contra a pessoa idosa, que é comemorado no dia 15 de junho. Primeiro, a gente precisa analisar quem que é a pessoa idosa. Segundo o Estatuto do Idoso, a pessoa idosa é aquela que possui idade igual ou superior a 60 anos. Nós sabemos que hoje, muitas pessoas nessa idade, elas estão plenamente ativas, tanto mental quanto fisicamente, mas essa é a idade que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela considera que começa a haver uma redução mais significativa, né? Porque o envelhecimento ele começa antes, a partir de 30, 40 anos já podemos começar a falar em envelhecimento, mas a partir de 60 anos há um incremento, uma redução mais significativa das capacidades cognitiva, física, funcional, e a pessoa se torna mais suscetível, mais vulnerável à violação de direitos. Então, por causa disso, o Estado, nasce o dever do Estado de tutelar essas pessoas. Na verdade, a Constituição Federal, no seu artigo 230, ele compartilha essa responsabilidade, esse dever. Ela diz que cabe tanto ao Estado quanto à sociedade e aos familiares o dever de amparar os idosos. Então, não compete só ao Estado, não compete só à família, compete a todos nós, como cidadãos, amparar as pessoas idosas. E o Estatuto do Idoso ele vem delineando esse dever. Ele diz que cabe a todas as pessoas, quando tiverem conhecimento ou tiverem testemunhado qualquer violação a direitos, comunicar à autoridade competente. Então, esse é um dever imposto por lei, além de ser moralmente recomendado, ele é um dever jurídico, ele é um dever legal que a pessoa tem de comunicar à autoridade competente no caso de violação de qualquer ameaça ou violação aos direitos dos idosos. Então, o que é violência ao idoso segundo o Estatuto do Idoso? É qualquer ação ou omissão em local público ou privado que cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico ao idoso. Então, se qualquer um de nós, como cidadãos, tivermos conhecimento de qualquer ameaça ou violência ao idoso, a gente tem o dever de comunicar à autoridade competente, autoridade policial, Ministério Público, para poder apurar e responsabilizar o agressor, se for o caso. Também o artigo 6º do Estatuto do Idoso, ele diz que o envelhecimento ele é um direito personalíssimo e a sua proteção é um direito social. O envelhecimento é um processo natural e é obrigação do Estado assegurar que ele ocorra de forma mais saudável possível, assegurando a dignidade da pessoa idosa. Isso é muito bonito, porque ninguém está livre de envelhecer. A população idosa, em razão da evolução da ciência, da medicina, ela está crescendo cada vez mais e está cada vez mais saudável, realmente, diante do avanço da medicina. Então, cada vez mais haverá essa necessidade de que a população idosa ela participe da comunidade. Então, cabe a nós e ao Estado assegurar que as pessoas idosas elas continuem participando, continuem contribuindo com a sua sabedoria, com a sua experiência e lembrando que um dia seremos nós ali. Mas no caso de pessoas que se encontrem realmente vulneráveis, acometidas por doenças, tendo seus direitos violados, o que pode acontecer? Elas podem requerer medidas de proteção. A medida de proteção, elas podem ser aplicadas, de acordo com o artigo 43 do Estatuto do Idoso, sempre que os direitos reconhecidos no Estatuto forem violados, ameaçados ou violados, pode ser por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta ou omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento ou em razão da sua condição pessoal. Já o artigo 45, ele elenca, ele arrola, a lista algumas medidas de proteção.
Essa lista ela é exemplificativa, né? Então podem ser aplicadas outras medidas para tutelar essa pessoa idosa, né? Para resguardar essa pessoa idosa. Mas algumas medidas são encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamento temporários, requisição para tratamento de sua saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação, abrigo em entidade, abrigo temporário. Lembrando que a regra é que o idoso ele permaneça realmente com sua família. A gente vai sempre buscar fortalecer os vínculos familiares. No entanto, é possível que quem esteja violando os direitos do idoso seja uma pessoa de sua própria família. Aí, nesse caso, realmente o abrigo, ao menos temporário, será a solução mais adequada. Há também outros direitos, sem que a gente fale de violência, mas que a gente possa falar de violação a esses direitos. O Estatuto ele elenca diversos direitos em várias áreas. Há direitos na área da educação, lazer, trabalho, assistência social. Eu recomendo a todos vocês que leiam esse estatuto de forma a buscar sempre efetivar esses direitos, buscar sempre exigir do poder público que efetive esses direitos. Por exemplo, nos estacionamentos, as vagas devem ser próximas da entrada. No entretenimento, sempre quando tiver algum tipo de evento, deve ser assegurado ao menos 50% de desconto no ingresso. Na assistência social, os idosos que não possuem condições de prover a sua subsistência, né, de fazer frente às despesas, de custear as suas despesas, e que também não possuem familiares que possam ajudá-lo a custear essas despesas, eles fazem jus ao recebimento de um benefício chamado benefício de prestação continuada. Na verdade, são os idosos maiores de 65 anos, tá, gente? Não são todos idosos, não. E é um benefício da assistência social, um benefício assistencial de um salário mínimo. Então, é importante que os idosos conheçam seus direitos, que a sociedade conheça os direitos dos idosos, para que eles possam exigir do poder público, exigir dos outros cidadãos que realmente os seus direitos sejam implementados. Tá? E nós, como sociedade, a gente tem que realmente exigir, fazer esse papel mesmo, de cobrar. E em caso de qualquer violação, a gente tem que notificar. Esse é o nosso papel mais importante. E os idosos perto da gente, a gente tem que tutelar, tratar com muito amor. E eu, como juíza criminal, também é importante eu falar que qualquer crime ou até contravenção penal que for praticada contra a pessoa idosa, ela terá um aumento de pena. Ela será, no mínimo, uma circunstância que a gente chama de agravante. Então, assim, um crime praticado contra uma pessoa idosa, ele é mais reprovável. Então, ele, por causa disso, vai ter aí um aumento da pena por causa dessa maior reprovabilidade da conduta. Então, era mais ou menos isso que eu tinha me proposto a falar. E queria pedir a todos vocês realmente que, mais do que não praticar violência, nós temos dever realmente de ter uma postura mais ativa aí no combate à violência contra a pessoa idosa. Nós temos um dever de não nos omitir quando a gente tiver conhecimento de qualquer tipo de violação. Até os serviços de saúde, eles têm o dever de notificar compulsoriamente qualquer suspeita de violência. Mas nós, até cidadãos, a gente também tem esse dever, tá? Isso está previsto na lei, é um dever até jurídico, mais do que um dever ético. Então, eu agradeço aí o pessoal do CRAS pelo convite e eu fico disponível aqui para novos convites, tá? Tchauzinho.